amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Que alegria estar aqui nesse carnaval maravilhoso ao seu lado. Eu sou o Léo Abrantes e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que acompanham o Mais Fute. É sempre um prazer estar aqui nesta mesa, dividindo ela com você, meu querido amigo Léo Abrantes. Que alegria. Que aproveitou bastante o carnaval, não foi, Léo? Eu curti bastante. Você foi pra onde, Léo? Eu fui pra Olinda, Pernambuco. Olinda, então as coisas estavam muito lindas por lá, né? Estavam, menos eu. Menos você? É, porque eu tava suando que nem um porco. Só o que só a peste disseram que tava em Olinda. Nossa senhora, meu amigo. Se você botasse um ovinho ali, você no mínimo, saiu um pintinho. E recheado de pessoas também, né? Gente de todo canto do Brasil, do mundo. Olha... Internacional, né, Olinda? Eu poderia dizer também que eu fui de várias nacionalidades também. Né? Sabe? Às vezes você aprendeu a falar várias línguas? Foi nesse carnaval, no caso, Léo? Não, assim, mas é que tem um certo tipo de negócio que você tem que ter um pouco de lábio, entendeu? Tô entendendo. Então, a questão é o seguinte... Às vezes você aproveita que você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida pra você mentir, né? Sim, é uma oportunidade, é verdade. Ó, tem um amigo verificado, entendeu? Entendi. Mentira, mas Tudo faz parte da lábia, né? Não, mas eu não menti desse jeito, não. Teve uma vez, eu vou confessar aqui, ó, exclusividade. Eu falei que eu morava em Recife desde 2015. Então... Mentira, nunca morei em Recife. Largou o doce, né? Só isso, mas foi só pra criar conexões. Não chegou a falar que você fazia línguas estrangeiras aplicadas em negociações internacionais, não, né? Maybe, because I would do the accent, but I cannot do this with some type of alcohol in my mind. Entendi, foi caralho nenhum, homem. Bora começar esse programa, Ramon. O que a gente tem pra hoje, meu amigo? Hoje nós temos, claro... Copa do Nordeste, nós vamos falar com os nossos queridos repórteres. Eita, eles estão de volta? Eles estão de volta, rapaz, os nossos repórteres de campo. Meu Deus. Leonardo Abrantes e Ramon Araújo estavam... Eu já ouvi esses nomes. Já antes. ouviu? Pois bem, eles estavam lá, Léo. Estavam no Almeidão para acompanhar de perto mais uma vitória do Botafogo. Trabalham pela Copa do Nordeste. Esses meninos estão demais. Viram o jogo do Belo, ao vivo e a cores, e também acompanharam no dia anterior a derrota do 13 para a equipe do Sport, lá em Recife, uma derrota dolorosa para o 13. Pois é, mas a gente vai falar tudo sobre isso no podcast, tanto o jogo do Botafogo quanto o jogo do 13, um pouco mais sobre o jogo do Botafogo, porque a gente tava lá, né? Vamos puxar esse gancho. Exato. Mas também vamos falar um pouquinho do 13, que ali vive uma situação um tanto quanto complicada na Copa do Nordeste, porque perdeu um jogo, mas também a gente falou um pouquinho sobre o que essa temporada significa pro 13. Se você quiser ouvir, ó, lembra que a minutagem tá aí, ó. A minutagem tá aí, a minutagem do início dessa parte do programa, como também vai estar essa parte aqui, das oitavas de final da Champions League, que a gente vai falar. De volta. A Liga dos Campeões está de volta. Já teve jogos pra você que acompanhou nesta terça-feira. E se você estiver assistindo na quarta-feira ainda, esse podcast vai ser publicado de noite, você provavelmente também já assistiu o jogo da quarta-feira. A gente vai dar um panorama geral sobre a competição, sobre o que a gente tá vendo, alguns pontos interessantes desses times, quem são os favoritos, quem pode surpreender. E também, Ramon, aproveitar a situação para falar um pouquinho sobre uma sensação que eu tô tendo na Liga dos Campeões, que parece que ela tá em baixa, parece que as pessoas estão ligando menos. O que significa isso? O que tá acontecendo? A gente vai discutir tudo isso, né? Efeito Neymar? Será? Não sei. Mas pra você que não conhece o Podcast Mais Fute, lembre-se, meu amigo. O Podcast Mais Fute é o seu lar pra você saber de tudo sobre futebol paraibano, nacional e até internacional, meu amigo. A gente fala de tudo aqui. Fazendo aqui, ó, na quarta-feira de cinzas. Exato. Uma data... Trabalhamos, né? A gente trabalha. Exato. Início do período quaresmal, né? Principalmente aí pra quem é católico. E aí eu digo também, né, Léo? Quem quiser acompanhar o nosso queridíssimo Podcast Mais Fute, pode encontrar ele aonde? @podcast mais fute no Instagram e no TikTok. Bem lembrado, Ramon, que eu vou alterar isso aqui. Exato, olha aí, ó. Tem que botar o do TikTok também, exatamente, né? O TikTok tá tem que respeitar. O TikTok tá bombando.
tá? Muitos comentários. Agradecer a todo mundo que tá compartilhando lá. E também, Ramon Araújo, em várias distribuidoras, né, de podcasts, agregadores. Verdade. Nós estamos lá no YouTube da Mais TV, nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcast, no Apple Podcast e, claro, no Deezer, se você utiliza o Deezer, enfim. Estamos em todos os lugares, no Amazon... Amazon Music. Music também, tá vendo? A gente tá em todo canto. É só pesquisar podcast mais fute, não tem desculpa, viu, seu preguiçoso? Nós somos uma praga, estamos em todo lugar. É isso, Ramon. Mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora. Falar de Copa do Nordeste, não tem pessoas melhores pra falar disso do que Leonardo Abrantes e Ramon Araújo, esses repórteres e apresentadores maravilhosos. Lindos e maravilhosos, eles que entendem tudo de Copa do Nordeste e de futebol paraibano, né, Léo? Nossa, tudo e um pouco mais. E estão lá em todos os lugares, eles são outras pragas também, estão em todos os jogos. Exatamente, todo jogo. A galera não sabe quem são, o que eles fazem, da onde eles são, que rádio eles trabalham. Toda vez que chegam, perguntam de onde vocês são. Rádio ou TV? Sabe o que eu falo? Eu sou do sucesso. Vai daí, Léo Abrantes e Ramon Araújo. Vai aí, seus lindos. Fala, Ramon Araújo, Léo Abrantes, direto aí do estúdio do podcast Mais Fute, que alegria. Que alegria, meus queridos, alegria! É sempre uma maravilha estar aqui direto do Almeida Filho, falando pra vocês, pra gente falando um pouquinho sobre o jogo do Botafogo. Tem gente gritando aqui, tá me desconcentrando. Essas crianças aí é complicado, né? Faz parte, né? Faz parte. Mas a questão é o seguinte, acabamos de assistir o jogo entre Botafogo da Paraíba e Juazeirense. Lembrando, é Juazeirense, não é Jacuipense. O que teve de gente falando aqui Jacuipense hoje não foi brincadeira, Repórter. Viu? Repórter falando, mas é porque confunde, né? O Botafogo já jogou contra Jacuipense, agora é contra Juazeirense. Aí fica nessa dificuldade, né, meu filho? Não sabemos falar, nem sabemos o nome do time, mas não confunda, não é o time do McDonald's, não é o time da Rádio Pop aqui de João Pessoa, é o time da Bahia, Juazeirense, que enfrentou o Botafogo, fez um jogo duro, mas pra ser sincero, meu queridíssimo amigo Ramon, eu vou dar a bola pra você, lá ele. A gente percebeu que o Botafogo fez uma partida muito tranquila e muito dominante. A gente viu também a Juazeirense ter momentos, o Dalton fez boas defesas, eu que critiquei um pouquinho o Dalton, estou me agraciando cada vez mais com o Dalton, quero ver na Série C, tá? Mas vai dar tudo certo, eu tenho fé. A Juazeirense cresceu bastante no jogo e o Botafogo da Paraíba mostrou muita superioridade, né, Ramon? Fala um pouquinho aí. Não, então, do meu ponto de vista, eu vou pegar o microfone aqui, você trazendo aqui um pouco já da perspectiva do jogo, né, Léo? Mas foi muito disso. A gente viu um Botafogo completamente dominante durante a partida, desde o início do jogo, pressionando bastante lá em cima, como a gente vinha comentando em outros jogos. O Botafogo vem com esse trabalho de pressão. A gente até brincou no início, né, que se os torcedores daqui do Botafogo estão chamando o Christian de Souza de Guardiola da Paraíba, né, ele tem um estilo de jogo que lembra um pouco do Klopp, né? É bom, eu acho que agora a gente precisa de um Guardiola, já que Renatinho Potiguar saiu do Souza. Exatamente. Então eu acho que fica um pouco complicado agora, a gente tem que achar um novo Guardiola, eu acho que ele é o Christian de Souza. Exatamente. E a gente viu justamente isso, né? O Gegenpressing, né, que a gente falou tanto aí nos últimos dias. Muito chique. Nos últimos dias lá no podcast, a gente pôde ver um pouco assim, não vou dizer que é igual ao do Klopp, né, mas alguns momentos o Belo fazendo essa pressão e buscando acionar rapidamente os atacantes para tentar construir o jogo, né? Teve um pênalti desperdiçado com o Pipico, mas ele não se deixou abater, conseguiu fazer o gol. 5 minutos depois. Primeiro gol do Pipico no ano, isso é importantíssimo, principalmente para quem vive de gol, né? O atacante ele precisa de gols e o Pipico conseguiu marcar hoje, insistindo e fazendo uma excelente partida. A partida taticamente do Pipico foi maravilhosa. Desculpa roubar o microfone, é porque você falou do Pipico, eu já fiquei todo aceso, porque o Pipico fez uma grande partida. Calma, Ramon. O Pipico fez uma grande partida e a gente pôde perguntar para ele no final da partida qual foi a função dele, porque a gente percebeu muito em questão da pressão que ele exerceu
no adversário, dele correndo, fazendo aquela pressão. Ele veio a campo junto com o Bruno Mota. A gente sempre espera que um ou outro entre em campo, mas acabou sendo os dois, como ali fazendo uma duplinha de centroavante. O Bruno Mota era um pouco mais móvel, parecia Luis Soares e Cavani. Exato, e essa pressão funcionou tanto que por diversos momentos o Botafogo teve a oportunidade de ampliar por falhas defensivas da Juazeirense nessa pressão que o Botafogo fazia. O goleiro da Juazeirense, inclusive, quase deu 2 gols ao Botafogo. Né? O Belo teve oportunidades e o Pipico muito bem fisicamente, tá? Fazer esse elogio também ao Pipico, muito bem fisicamente, jogou duramente a partida até o final do jogo, jogou os 2 tempos novamente, como fez na partida contra o Náutico. E isso é importante para alguém que está voltando de lesão e já tem uma certa idade, né? E aí o Pipico mostra que ainda tem uma força e tem saúde de sobra para poder entregar o Botafogo. E destaque demais para o camisa 9 do Belo, que se não for o melhor da partida, talvez seja o grande destaque. Vamos escutar o que é que ele falou aí? Cara, cada jogo a gente tem um modo de jogar, a gente tem uma estratégia diferente, né? E hoje a gente conseguiu pressionar bem a equipe deles. Algumas vezes conseguimos a posse de bola, outras vezes eles conseguiram sair. Mas eu acho que a equipe foi bem, tivemos várias oportunidades, não concluímos em gols, né? Mas agora trabalhar muito mais, para que no próximo jogo a gente possa conseguir finalizar melhor e fazer os gols necessários para poder continuar dando sequência nas vitórias. Pipico falou também sobre essa sequência que ele está vivendo, né? Agora, jogos seguidos, marcando gol. O que o Pipico está pensando sobre isso? Vamos ouvir ele com isso aí também. Graças a Deus, estou feliz de ter voltado e ter voltado bem. Né? Infelizmente, no início da temporada, acabei tendo uma lesão aqui que complicou um pouco, mas agora já é meu segundo jogo como titular e jogando os 2 tempos. Então, a tendência é que eu melhore fisicamente, que eu pegue mais ritmo de jogo. E a tendência é melhorar para que eu possa estar cada vez melhor, né? Para poder ajudar meus companheiros. Tá aí o nosso queridíssimo Pipico falou com a gente aqui. Eu achava que o Pipico era um pouco mais alto, tá, gente? Mas ele é um pouco mais baixo que eu, né? Mais ou menos a nossa altura, meio que nessa faixa. Mas quando tá dentro da área, meu amigo, o cara fica gigante, viu? É um perigo. E ele fez muitas finalizações. O Botafogo imprimiu esse estilo de jogo bastante intenso, né? A gente tava comentando antes do jogo começar como é que isso ia funcionar no papel. Porque o Bruno Leite já é um jogador mais ofensivo, é um meia ofensivo. Exato. E ele tava ali ao lado do Rodrigo nessa função. Eu acho interessante, Ramon, que eu acho que essa ideia surgiu quando o Júlio Rush foi expulso naquela partida. Provavelmente, isso aí com certeza, e de se elogiar, porque estrategicamente falando, a ideia justamente do Christian de Souza foi ter essa superioridade numérica na parte da frente da equipe, justamente para não ter que sofrer tanto atrás, né? E claro, a equipe conseguiu forçar bastante a defesa da Juazeirense ao erro, e isso funcionou bastante. Claro, teve alguns momentos que a equipe diminui o ritmo, que é natural, é um estilo de jogo que demanda muito condicionamento físico por parte dos jogadores. E aí, claro, naturalmente, em alguns momentos, a Juazeirense teve oportunidades. O Dalton foi mais exigido no segundo tempo do que no primeiro tempo. Também no primeiro, né? Exato, principalmente no primeiro, na verdade. No segundo tempo fez uma grande defesa no final do jogo, mas foi muito disso. Eu acho que tem que se elogiar, por exemplo, a partida que o Rodrigo fez, conseguindo fazer essa cobertura do meio de campo, ele jogando hoje sozinho ali de volante, né? O Bruno Cardoso também entrou muito bem na partida, e jogador versátil, joga de lateral, joga de zagueiro. Falou com a gente o Bruno Cardoso, vamos escutar aí o que é que o Bruno Cardoso contou pra gente, principalmente da perspectiva dele do jogo, o que é que ele entendeu ali taticamente do que a equipe fez e da função dele na partida. Minha função, eu sou um zagueiro bastante ofensivo, né? É uma característica minha, por jogar muito de lateral no decorrer da minha base. Mas sou um zagueiro muito ofensivo e gosto de estar com a bola, gosto de jogar. E graças a Deus pude ajudar a equipe hoje. E se Deus quiser, a gente vai sempre podendo ajudar. O Bruno Cardoso também falou sobre a sequência de jogos do Botafogo. O Botafogo agora está imprimindo, empilhando vitória atrás de vitória. Venceu o Náutico fora de casa, já veio de sequência positiva no Paraibano. Agora enfrenta o ABC de Natal, depois tem Nacional de Patos, jogo direto pela liderança do Paraibano. Vamos escutar ele falando sobre essa sequência de jogos, sobre esse bom desempenho do Botafogo nos últimos jogos. Uma vitória é sempre bom para o grupo, né? Para a gente seguir trabalhando, mas pezinho no chão, a gente não ganhou nada. Se Deus quiser, essa sequência de jogos também vão vir com vitórias, então somente agradecer a Deus, né, por tudo que esse elenco do Botafogo está vivendo, essas partidas que a gente vem fazendo, evoluindo cada vez mais, então somente agradecer a Deus por isso. Tá aí o nosso queridíssimo Bruno Cardoso,
um grande vigor físico, né? Grande vigor físico. Eu vou parar por aqui, até mesmo porque eu não quero adentrar, né, no assunto. Mas participou diretamente do gol do Pipico. E aí, meus amigos, vigor físico, Pipico, é melhor a gente olhar por outras perspectivas do jogo. Mas o Bruno Cardoso tem que se elogiar, um jogador que encaixou muito bem nesse time do Botafogo. Hoje, bastante ofensivo também, participando de algumas jogadas na criação da equipe. E muito bem defensivamente. Não sofreu muito ali por aquele lado, o Bruno Cardoso foi muito bem na marcação. E assim, um elogio total à parte defensiva do Botafogo, que pouco sofreu na partida de hoje, né? A equipe da Juazeirense, as chances que teve foram mais de finalizações fora da área e no final do jogo um cabeceio com a grande defesa do Dalton. Mas tem que se elogiar essa questão defensiva, a solidez defensiva do Botafogo nos últimos jogos. Desde a partida contra o Náutico, essa partida também, a partida contra o Campinense também, a equipe fez um bom jogo. E isso tem se mostrado já também uma marca registrada do próprio Christian de Souza. Uma equipe que sofre poucos gols. O Botafogo sequer sofreu um gol contra o São Paulo Cristal, que foi uma falha contra do Dalton ali e tudo mais. E o gol que sofreu contra a segunda partida da pré-copa do Nordeste, agora me fugiu qual foi a equipe. Não sofreu não. Sofreu sim. Um jogo, né? Eu não me esqueci agora qual foi a equipe. Potiguar. Foi o Potiguar, isso. Foram os 2 gols que o Belo tomou assim na temporada. E isso mostra muito do condicionamento físico, né? Da questão da solidez da defensiva da equipe. O Botafogo toma poucos gols, só apenas 2 gols, acho que se eu não me engano em 6 jogos. E isso mostra muito do trabalho do Christian de Souza. Você falou do Christian de Souza e eu queria ressaltar um pouco desse trabalho porque é muito curioso a gente ver como o Christian de Souza está conseguindo ter comando dessa equipe, né? A gente poderia estar babando o ovo, mas a gente está falando sobre questões realmente técnicas, do que a gente vê de análise mesmo. Porque o Christian de Souza ele consegue mexer na equipe muito bem, a equipe tem variações táticas, como a gente falou, o Bruno Leite jogando como um segundo volante, ou às vezes o Bruno Leite conseguindo ser mais avançado. A gente também conseguiu ver maneiras de colocar na lateral esquerda. Às vezes é o Furlan na lateral esquerda, às vezes é o Bruno Cardoso. Então tem essa variação tática. A gente já viu o Eric e o Lennon jogando na lateral direita. A gente viu agora Pipico e Bruno Mota juntos, como a gente também já viu Jean, Kiko e Bruno Mota no comando do ataque. Depois o Pipico entrando, lá ele. Lá ele de novo. E também a gente vê variações, alguns jogadores indo mais pelo meio, pelo centro, fazendo infiltrações pelo centro, outros mais abertos pela ponta. Então a gente já viu, por exemplo, partidas onde o Kiko estava muito infiltrado, estava lá quase jogando junto, aproveitando os espaços do Bruno Mota. Aqui, esse jogo, eu já tive uma leitura diferente, porque principalmente o Dudu e o Kiko, que estavam em campo, eles ficaram muito abertos na partida. Não à toa que eu acho que o Lennon não teve tanto Não chegou tanto na linha de fundo, realmente. Isso é um ponto a ser destacado, Léo. Porque o Lennon, nas últimas partidas, principalmente que a gente acompanhou ele fazendo aquela dupla na ponta direita com o Jean, ele sempre chegava muito a fundo, né? E o Lennon teve poucas participações no ataque hoje. Acho que também, principalmente por essa questão da escolha do ataque do Christian de Souza, de ter entrado com 4 atacantes hoje. Mas um ponto positivo a se destacar é que, mesmo assim, o Kiko conseguiu criar jogadas ali por aquele setor. E o Dudu, muito bem, desde a partida contra o Náutico, eu acho que faltava isso pro Dudu. Faltava esse gol para aumentar a confiança. O Dudu foi muito bem hoje nas criações das jogadas, participativo. Era o cara, muitas vezes, da bola parada do Botafogo, né? Batia os escanteios, enfim. Então, o Dudu cresceu muito com a moral, tanto que no final do jogo estava nas graças da torcida, tirando foto, botando a cabeça do xerifão. Então, enfim, tem que se destacar isso, porque até mesmo a confiança que os jogadores vêm adquirindo com as vitórias que vêm acontecendo. E isso é o natural. Se a equipe vai ganhando, se a equipe vem conseguindo fazer bons jogos, naturalmente a confiança dos jogadores também cresce. E aí jogadores, por exemplo, Dudu, que teve um mau início, começa a apresentar o seu futebol. O futebol que é um bom jogador e estava precisando dessa confiança a mais para poder entregar à equipe do Botafogo aquilo que ele tem de melhor, que é o seu futebol. E aí outros jogadores também. O Bruno Mota, depois dos gols, começou a também crescer, ter mais confiança. A participação hoje, principalmente a função tática que ele fez hoje na partida foi importantíssima. Muitas vezes fez uma dupla ali com o Dudu com o Bruno Cardoso, enfim. Muitos momentos que a gente tem a destacar. Os jogadores que para mim chamaram mais atenção, o Rodrigo, principalmente pela cobertura que ele fez no meio de campo, o Bruno Cardoso defensivamente muito bem, participando também das jogadas de ataque, e aí o Pipico, claro, lá na frente fazendo uma partidaça. Tem que se destacar a partida que fez o camisa 9 do Botafogo hoje.
Lembrando também que, cara, isso é começo de temporada ainda, Sim. tá? Então, por mais que a temporada esteja avançando, a gente tá fazendo boas análises. Tudo pode acontecer. O Botafogo pode jogar um jogo mal e ser eliminado de uma competição. Então, pé no chão. O importante é analisar o que está acontecendo agora. A análise de agora é muito positiva. Então, vamos dar confiança, vamos dar credibilidade ao trabalho. Os resultados vão vir por consequência, tá? Porque nem tudo é resultado. Às vezes tem equipe que ganha campeonato só porque conseguiu um jogo bom, tem um jogador que desequilibra, não necessariamente implica que a equipe é boa, que a equipe vai fazer um sucesso no futuro. O Botafogo está conseguindo fazer boas partidas, bons desempenhos, e isso é o mais importante. O resultado vem a ser consequência. Obviamente, se ele não vier, medidas têm que ser tomadas. Exato. Mas, enquanto esses resultados não chegam e o desempenho é bom, eu acho que o Botafogo tá muito bem, não tá, Ramon? Tá demais, e aí tem que se elogiar o trabalho que tem sido feito, né? Isso é importantíssimo destacar. Quando é para criticar, o torcedor vai criticar, a imprensa vai criticar, mas quando é para elogiar, muitas vezes não existe esse elogio. E é importante a gente deixar esse elogio aqui para a equipe do Botafogo, principalmente porque eu acho que o torcedor que vinha para o estádio ano passado, talvez faltava para ele essa... ver dentro de campo alternativas, ver a equipe criando, ver a equipe fazendo jogadas mais perto do gol. Inclusive, Ramon, desculpa te interromper, a gente falou com alguns torcedores aqui no estádio Almeidão. Essa semana vai sair no Podcast Mais Fute, aqui em cima. Eu espero que eu esteja acertando o local certo. É aqui, @Podcast Mais Fute. Se você não conhece, vai lá, vale a pena. Exatamente. E aí, por fim, eu destaco isso, né? Que é um time que apresenta alternativas. E isso é muito legal. Esquema tático alternativo, jogadas de ataque alternativo. É uma equipe que produz todo o jogo. O time do Botafogo produz todo o jogo. E é isso que eu acho que o torcedor quer ver. Talvez se não vier uma vitória, mas ver que a equipe conseguiu jogar e criar oportunidades, eu acho que isso deixa qualquer torcedor empolgado, e é isso que a gente viu hoje aqui no estádio. A gente teve a oportunidade de conversar com esses torcedores e a gente vê o quanto o torcedor do Botafogo está empolgado com esse início de ano. Principalmente por conta da partida também. Mas falamos de tudo aqui sobre o Botafogo. A gente vai fazer agora uma pincelada rápida do que a gente viu entre Sport de Recife e 13 ontem. O jogo aconteceu na Arena Pernambuco. O 13 assustou todo mundo. Assustou porque o 13 deu indícios de que ia conseguir um feito gigantesco. Eu já tava zoando meu queridíssimo amigo Rinaldo Pedrosa, já tinha falado, o crime vai acontecer. Passou 5 minutos, já tinha virado o jogo. E aí, quem assistiu a partida, quem viu o jogo, sabe o quanto às vezes um fatorzinho pode mudar todo o contexto do jogo. E aí o 13 sai na frente do Sport, já no segundo tempo isso, só que acontece um gol contra, assim, tosco, bizarro, né? Do 13. E eu acho que psicologicamente, exato, isso psicologicamente afetou a equipe do 13. Eu acho que ficou nítido isso na partida, porque depois que o 13 tomou esse gol contra, e foi um gol realmente muito bizarro, a equipe parece ter se abatido. Mas é bom ressaltar também, Ramon, que a partida já não era do 13. Esse é o ponto. Porque se o 13 realmente tivesse essa capacidade, tivesse imprimindo esse futebol, ele não teria tomado uma virada tão rápido. A questão é que o Sport já estava muito bem na partida. Eu estava vendo que o Sport chegou a fazer tipo, os melhores minutos de todo o jogo, de todos os minutos jogados. Os gols vieram já no segundo tempo. Então, o 13 já não tinha muito controle da partida. Então, não fazia... A gente... Não foi surpresa quando o Sport virou o placar, porque durante quase todo o tempo o 13 só ficou atrás, não conseguia propor jogo com o Sport. E assim, é de duas coisas. Obviamente a diferença de nível técnico do 13, uma equipe que está voltando para esse cenário, é muito diferente do Sport, que está aí, ó, time de Série B há não sei quantos anos, com muito mais história. Eu sei que muitas vezes eu não acredito nessa ideia de camisa pesa, mas eu acredito bastante nessa questão relacionada a você ter jogadores que têm mentalidade mais forte. Assim como o Rodrigo aqui do Botafogo, por exemplo, ele é um jogador que jogou no Palmeiras, jogou em times de Série A, de Série B, ele tem uma mentalidade mais forte. Diferente de alguns jogadores do 13, que inclusive são muito jovens. Então, o jogo nunca foi do 13. Então, é esse tipo de questão... Isso eu não sei se você concorda, Ramon, isso me faz lembrar muito a própria dúvida que a gente colocou em muitos torcedores do Botafogo aqui, inclusive no @podcastmaisfute no Instagram, sobre
Copa do Nordeste ou o Campeonato Paraibano? Eu ia falar brasileiro. Mas a questão é que o Campeonato Paraibano oferece muito mais e a Copa do Nordeste pode te iludir. Assim como ainda pode iludir o Botafogo. Acho que mais pra frente a gente pode até falar sobre isso, sim, porque o Botafogo agora tá liderando o Grupo A, mas o 13 caiu num conto assim, relâmpago, né? De vencer uma partida contra o Sport. Essa é a pegadinha que a Copa do Nordeste faz, né? Segura um pouquinho, Ramon, então, que eu tô ficando triste. Não, a Copa do Nordeste ela tem esse fator principalmente pelas grandes equipes que estão disputando a competição. O Botafogo, por exemplo, vai enfrentar a equipe do Bahia, vai enfrentar a equipe do Fortaleza. São equipes de Série A que a gente sabe. Por exemplo, o Bahia fez grandes investimentos esse ano por conta do Grupo City. O Fortaleza vem como uma das principais equipes do Brasil nos últimos anos. Então, é um pouco dessa realidade. O futebol paraibano não é que não pode sonhar, muito pelo contrário, né? Como o próprio torcedor aqui do Botafogo falou. O time pode sonhar, não é proibido. Isso pode acontecer, realmente no futebol tudo pode acontecer. Porém, é preciso ter os pés no chão. E a equipe do 13 ontem teve a oportunidade de sair com um grande resultado. E eu já falava isso no podcast, que o 13 ele vai ter a oportunidade nesses jogos de nivelar a equipe, de ver como está o sarrafo da equipe nesse ano. Enfrentar grandes equipes para quando chegar no momento mais decisivo do Campeonato Paraibano, que é o que o 13 realmente está querendo, o bicampeonato paraibano, aí conseguir fazer frente com as outras equipes que estão na competição buscando também um título. Você falou um negócio interessante, que é basicamente você criar casca para que esses jogadores tenham experiência, criem essa rodagem para que quando chegar ali no mata-mata, no pega pra capar, você fala, né? Ó, já tô pegando essas expressões. Quando chegar no pega pra capar, o negócio, eles estarem preparados, entendeu? Esses jogos são fundamentais, mas, como eu disse pro Botafogo também, Copa do Nordeste não pode ser prioridade. Porque, ó, como diz um cantor, um rapper muito conhecido, você pode cair na ilusão, como diria Orochi. E aí eu vou dizer um negócio também que é importantíssimo. A equipe do 13 vai ter que saber trabalhar isso para que essa derrota não afete a mentalidade dos jogadores. Porque, quer queira, quer não, é uma derrota sofrida. A forma como foi do 13 ter saído na frente, tomar a virada e primeiro gol de empate foi um gol realmente bizarro contra. E isso pode afetar o psicológico do time, que eu comentava que tinha sido resgatado de certa forma com as outras duas vitórias contra a equipe do Atlético de Cajazeiras e contra a equipe do River pela Copa do Nordeste. Por exemplo, a equipe do River ganhou hoje da equipe do Bahia. É uma coisa que a gente pode ver na Copa do Nordeste, mas não é o habitual, tá? E é por isso que o torcedor ele precisa ter essa consciência. E o time do 13 eu acho que vai ter que saber trabalhar essa derrota na cabeça, principalmente porque o 13 vai vir para uma sequência de jogos complicadas. Partidas complicadas. O 13 ainda tem pela frente no Campeonato Paraibano a equipe do Botafogo, ainda tem a equipe do Campinense. Então são jogos que vão ser extremamente decisivos para o 13. E aí o 13 ainda vai enfrentar outras equipes que estão, de certa forma, crescendo na competição. Atlético de Cajazeiras, por exemplo, está crescendo. A gente vai ver ainda como é que vai ficar a situação aí da punição, se vai haver realmente a perda de pontos para o Atlético de Cajazeiras pela a escalação do atleta irregular. O time do Pombal aparentemente tem caído, mas o São Paulo Cristal ganhou uma partida. E aí tá assim, esse campeonato tá uma loucura. O CSP ganhou também, muito equilibrado, o Nacional de Patos perdeu. E aí a gente fica assim, pô, que moléstia é isso que tá acontecendo no Campeonato Paraibano? Mas isso é o que a gente tá falando desde o início do ano, que é um dos campeonatos mais difíceis dos últimos anos, porque todas as equipes estão se preparando para conseguir fazer algo diferente na competição. E aí tem aquelas que estão com os objetivos mais altos, que é o quê? Conseguir o título, e tem outras que estão lutando para o quê? Para tentar cavar uma vaga aí, talvez num quadrangular final, talvez conseguir se manter na competição, né, para a próxima temporada. E tá todo mundo buscando isso. E o que a gente tem visto é que a coisa está ficando mais complicada no Paraibano. Então, se o 13 deixar que essa derrota abale novamente a equipe, isso pode atrapalhar todos os planos do 13 para Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste e, consequentemente, a Série D, que é o campeonato mais importante para o 13 nesse ano. É isso, Ramon. Eu queria agradecer a nossa presença aqui no estádio Almeidão. Queria agradecer a presença também de Léo Abrantes e Ramon Araújo, que estão aí no estúdio. Agradecer a Marcelo Gomes aí, que está fazendo a técnica. Queria agradecer Léo Abrantes também, que vai fazer a edição desse negócio. E agora é carnaval, né, meu amigo? Eu acho que quando vocês assistirem, o carnaval já foi, já.
Vocês já estão malucos aí, não vou falar do quê. Não vou falar do quê. Mas nós ainda vamos curtir, então espero que seja bom. Um abraço pra vocês, né, Ramon? Tamo junto, é nóis, voltamos com vocês, Ramon e Léo. Aí, Léo Abrantes e Ramon Araújo, que alegria ter visto eles mais uma vez. Assim, parece que eu estive lá, foi tão real. Pois é, e aquele negócio, né? Sempre espetacular ver esses meninos trabalhando aí, falam muito bem, né? Tem toda uma desenvoltura pra falar na frente das câmeras, é verdade, né? Eles ainda iam pro carnaval. Exato. Não sabia o que esperava eles. Eles estavam ali, Léo, pra você terem noção. Estavam ali, todo mundo já tinha ido embora. Só aqueles meninos estavam... Quando aqueles meninos terminaram de gravar, apagaram as luzes no Almedão. O pessoal tava só esperando eles terminarem pra poder apagar geral, rapaz. Esses meninos são importantes demais. Eles estavam esperando a Cabo Branco terminar? Estavam. Tava também, mas... Mas a gente tava lá também. Exato. A gente é mais importante. Queria agradecer a gestão aí do Estádio Almeidão pela força. E também a todos os nossos companheiros aí. Mas vamos falar de UEFA Champions League, Liga dos Campeões. Fale como quiser. A gente já teve 2 jogos ontem e vamos ter mais 2 hoje. Então, Copenhague City foi 3-1, Leipzig e Real Madrid foi 1-0 Real. 3-1 pro City, obviamente. Hoje você já viu, tá? Você já viu, eu sei que você viu, PSG e Real Madrid e Lazio e Bayern de Munique. Perdão, PSG e Real Sociedade. Eu falei Real Madrid? Foi, Real Madrid. Eu estou pensando no futuro. PSG e Real Sociedade, Lazio e Bayern de Munique. Mais 2 jogos hoje. Na outra semana, aí você já vai poder assistir aos jogos com a análise e os toques aqui do podcast Mais Fute. PSV Borussia, Inter e Atlético de Madrid, Porto, Arsenal, Napoli e Barcelona. Ramon Araújo, eu queria que... Vamos começar logo, como você disse, largando doce. Exato. Me fala 3 equipes que você gosta. Não seja óbvio. City, Real Madrid, Bayern, Arsenal, são equipes muito óbvias, que estão bem. Me fala 3 equipes aí, 2, o que for, que assim... tem carisma pra você, que você gosta. Então, a primeira delas vai estar jogando hoje contra o PSG, né? A Real Sociedade foi uma grande novidade da fase de grupos da Champions. Surpreendeu bastante num grupo que era um grupo até de certa forma complicado, né? Podemos dizer assim, o grupo que vinha a Real Sociedade. Mas uma equipe que conseguiu fazer uma boa fase de grupos. Já vem impressionando nos últimos anos, né? Inclusive, aí, vamos relembrar o grupo da Real Sociedade, num grupo onde tinha Inter de Milão, Benfica e Salzburg. A Real Sociedade foi a equipe que se classificou em primeiro lugar, né? Então isso já mostra um pouco do cenário que foi. Dentro do Campeonato Espanhol, tá fazendo ali um campeonato ali em meios termos, principalmente porque esse ano nós temos 2 equipes que estão despontando, que é o Real Madrid e o Girona, mas a equipe da Real Sociedade continua fazendo ali um campeonato, vamos dizer assim, em termos razoáveis. É diferente do ano passado, que fez uma grande competição, inclusive conseguindo a vaga para a Champions League. Mas essa é uma equipe que eu acho que pode impressionar. E por quê? De certa forma, nós temos um PSG que, apesar de não dizer que... Eu não vou dizer que está numa fase de reconstrução, mas é um processo diferente que acontece no PSG esse ano, né? É o primeiro ano da equipe sem o Neymar. O Neymar, que era uma peça extremamente importante nesse time. O Messi também saiu nessa última janela. Então, nessa última janela, não agora de janeiro, né? Mas no início do ano. Enfim, e o Mbappé se tornou de vez o principal jogador desse time, né? E a equipe do PSG, por mais que esteja nessas condições, não está fazendo, vamos dizer assim, um ano brilhante. E o Mbappé que já está confirmado no Real Madrid. Basicamente, né? Então, enfim, não sabemos como é que vai ser isso. Pode ser, inclusive, a última vez que o Mbappé vai jogar na Champions League pelo PSG, assim, dentro de casa, que a partir de hoje é lá no Parc de France. No Parque dos Príncipes, na verdade, né? Enfim. Mas é uma equipe que eu acho que pode dar um trabalho para o PSG. Eu acho que o PSG chega como favorito, mas por conta do histórico do PSG na competição e de sempre enfrentar equipes assim, quando chega na fase mata-mata, nunca tem jogo fácil para o PSG. É uma equipe que eu acho que pode dificultar bastante e pode impressionar nessa fase final aí, nesses playoffs da Champions League.
É interessante também pensar que o PSG vai jogar o primeiro jogo em casa. Então pode se complicar aí, dependendo da atuação do Real Sociedad, que fez uma grande atuação no grupo, que era eu acho que era um dos grupos da morte, porque você tinha a Inter de Milão, que veio de um vice-campeonato, você tem um Salzburg que sempre faz jogo duro, e também um Benfica, que é uma equipe muito forte na Europa, apesar de muitas vezes ter tido algumas complicações, mas já chegou em quartas de final. É importante lembrar que, inclusive no ano passado, né, na última Champions, a Inter de Milão ela elimina o Benfica para poder chegar, salvo engano, nas semifinais, jogo que apertado, foram contra... A semifinal, se eu não me engano, foi contra o Napoli, foi... Não, o Napoli perdeu pro Milan. Foi isso mesmo. Então foi Milan e Inter de Milão a semifinal, isso aí. E a Inter passa e vai para a final contra o Manchester City. Exatamente. Eu queria fazer um destaque muito interessante também para uma outra equipe, que é o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, na temporada passada, ele já tinha melhorado, né? O Borussia Dortmund, se vocês lembram, o Borussia Dortmund é uma equipe que tem muita capacidade de formar jogadores, de criar um novo ambiente através de jogadores jovens e comercializar eles e fazer assim um seu pezinho de meia. Mas no ano passado a gente já viu um Borussia com uma estratégia um pouco diferente, apostando mais em jogadores mais velhos, voltando com um trabalho mais sólido da comissão técnica. E aí a gente viu uma temporada acima das expectativas na temporada passada. Nessa daqui, a gente viu uma equipe que ainda teve alguns problemas, teve algumas dificuldades. Vale ressaltar também a competitividade do campeonato alemão. A gente teve agora, nesse último fim de semana, um Leverkusen ganhando de 3-0 do Bayern de Munique, abrindo 5 pontos de vantagem e se encaminhando, né? Óbvio que não está nada finalizado, mas se encaminhando para acabar com a hegemonia do Bayern de Munique. Depois de 11 anos, o Leverkusen está aí trilhando o caminho com o Xabi Alonso. Ainda faremos um podcast sobre o Leverkusen. Principalmente depois da última vitória no final de semana contra o Bayern, eu acho que é aí que precisa mesmo fazer, porque é meio que uma partida não vou dizer que consolidou o trabalho do Xabi Alonso, mas mostrou todo o poderio do Leverkusen de meter 3 numa equipe como o Bayern. Não tá de brincadeira o nosso queridíssimo Xabi Alonso. E o Borussia Dortmund é uma equipe que melhorou bastante e que eu vejo com bons olhos, porque, primeiro, vai enfrentar um adversário que não é dos mais complicados, que é o PSV. E aí, tem capacidade de chegar... Como é uma equipe que também tem um pouco mais de tradição, todo ano tá ali, sempre chegando nessas fases finais, é uma equipe que pode surpreender qualquer um. Então, é bom você olhar para esse Borussia Dortmund, porque vai enfrentar um PSV, tem uma grande chance de avançar para as quartas de final e aí pegar uma equipe um pouco mais forte. E ainda surpreender essa equipe mais forte. É um olhar que a gente está dando para essas equipes, então acho bom destacar. Não, assim, o único ponto negativo que eu traria do Borussia ultimamente foi a questão da renovação do Reus, né? Uhum. Provavelmente a equipe não vai renovar com o grande ídolo do time e que pode retornar para sua antiga tipo. E é até engraçado a gente falar isso, que existia uma equipe anterior ao Borussia que o Marco Reus jogou, que foi o Borussia Mönchengladbach. Né? E aí existe a possibilidade do Reus retornar para a equipe que acabou revelando ele para o futebol mundial. Mas é isso. É uma equipe que já tem uma certa experiência da competição, é uma equipe que conhece bem a Champions. E o Borussia, gente, é aquele negócio. O Borussia sempre é uma equipe difícil de se enfrentar, principalmente quando se joga em casa. Né? Então, a depender da equipe que pegue o Borussia, se não for uma equipe realmente de calibre muito forte, pode com certeza avançar para as fases, inclusive, mais adiantes da competição. Inclusive, é bom ressaltar, por exemplo, vai que um Bayern, tem um Bayern e um Borussia. Exato. Já vira um jogo um pouco mais complicado, porque o Bayern não vive... Apesar de fazer uma grande campanha na Bundesliga, é uma equipe ainda com muitas ressalvas, com muitas pessoas duvidando da capacidade. Então, é sempre muito curioso a gente pegar esses pontos, porque pode acontecer um crime, Sim. Não é? E agora, avançando um pouquinho, Ramon, eu queria fazer 2 destaques também muito interessantes. Um positivo e um negativo. O primeiro positivo é a Inter de Milão. A Inter de Milão faz uma grande temporada, faz uma temporada mais consistente que a anterior. Isso eu falo no campeonato italiano. Se eu não me engano, eu vou olhar agora. É a equipe que está liderando a Série A. Sim. A Inter de Milão. É uma equipe que mostrou capacidade no ano anterior de chegar e bater de frente com
com as principais equipes, tá liderando com sobras. Venceu os últimos 5 jogos aqui, teve uma derrota no campeonato italiano. Então, é uma equipe muito consistente. Tem um trabalho muito bom do Simone Inzaghi. Tem novas peças que chegaram, como o próprio Thuram. Thuram, que joga muito. Joga muito Encaixou bola. bem no time. Lautaro voltando a uma boa forma. É uma equipe que conseguiu se superar, porque é uma equipe que tinha consolidado um esquema muito interessante com o Antônio Conte. Sim. Depois que o Antônio Conte saiu, o Simone Inzaghi entrou e conseguiu reconfigurar essa equipe, mantendo as bases e melhorando alguns pontos. Então, por exemplo, eles tiveram algumas percas, mas eles conseguiram repor alguns jogadores. Se eu não me engano, o Hakimi jogava, não era? O Hakimi... Não era o Hakimi, não. Acho que tinha um lateral direito que era bastante ofensivo. Não, o Hakimi chegou a jogar na Inter de Milão, mas já saiu de lá faz um bom tempo, né? No Milan também. Exato. Eu não vou lembrar agora exatamente. Também não, mas teve uma coisa que me chamou a atenção nessa equipe, porque você lembra que o lateral direito era o Dumfries? Sim, isso. É o Dumfries. Isso. O Dumfries, holandês, né? Ele chegou para suprir um espaço de um jogador que tinha saído na última temporada. Acho que era o Hakimi, eu acho. Você acha mesmo? Eu acho que era. Eu vou quando ele chegou pro lugar do Hakimi, se eu não me engano. Mas enfim, assim, só pra continuar ele falando... mesmo, era o Hakimi mesmo. Só pra continuar falando da Inter, né? E como é importante, né, a chegada do Thuram, porque na última temporada, que a Inter acabou chegando na final, o Lautaro ele fazia essa parceria de ataque com o Lukaku, mas o Lukaku não estava na melhor forma, como ele está, inclusive, vivendo um bom momento na Roma. Na época que ele foi... que a Inter foi campeã italiana, há uns 2 anos atrás, né? Porque teve Napoli, teve Milan. Sim. E antes foi a Inter. Nessa temporada, o Lukaku jogou muita bola. Exato. Não à toa que ele foi vendido pro Chelsea por mais de 100 milhões. Exato, exatamente. E aí, esse retorno dele pra Inter de Milão, assim, não foi como esperado, mas... Ainda tinha o Dzeko ali. Exato. E ele não conseguiu ser aquele Lukaku quando a Inter foi campeão. E aí, faltava esse parceiro de ataque pro Lautaro, que muitas vezes ficava muito isolado ali, tendo que resolver as coisas sozinho. A chegada do Thuram, ela assim, é incrível como casou bem essa dupla. Porque o Thuram, ele consegue sair muito mais da área e deixar o Lautaro muitas vezes ali para poder fazer aquela finalização final. Como às vezes isso também inverte, o Lautaro acaba saindo um pouco mais para que o Thuram faça isso. Uhum. E aí existe essa troca e tem dado certo. São 2 jogadores que acabam saindo muito da área e também entrando muito na área e que acabaram encaixando muito bem. E isso só trouxe pontos positivos para a Inter. Talvez o pessoal achasse que demorasse um pouco para essa dupla funcionar, mas não, tem funcionado muito bem essa temporada. O meu ponto negativo agora, Ramon, vai pro Barcelona. Barcelona que não vive uma grande temporada, tá vivendo, eu diria até uma temporada um tanto quanto torturante, porque tá com dificuldade. Teve agora o Xavi saiu, né? Não saiu ainda, né? Vai ficar até o final da temporada, mas ali, cara, já deu certo que ia ser a última temporada já é um dele. clima de derrota, então assim, exato. Não tem como aliviar um pouco a pressão. Já é um clima muito ruim e também eles estão vivendo um cenário de que as outras equipes estão muito bem, né? Então, principalmente o Girona, o Real Madrid está bem, cheio de estrelas e dando um baile em gestão de futebol, vendo jogadores como Vinícius Júnior dando certo, como o Rodrigo dando certo. Com inúmeras baixas na temporada, como a lesão do Militão, a lesão do Courtois, a lesão do Alaba. Todos esses aqui que eu tô falando foram ligamento cruzado, tá? Aí, lesão do Rudiger, lesão agora do Bellingham, uma torção no tornozelo. Tá jogando sem zagueiro. O Nacho recuperou agora de uma lesão, mas estava jogando até sem zagueiro contra o Girona. E aí conseguiu meter 4 no Girona, por exemplo, sem utilizar nenhum zagueiro de origem, né? Pegou um grupo fácil, que era tipo assim, comparado com as outras equipes, pegou um grupo fácil, porque o Porto, apesar de ser uma equipe interessante, não é uma equipe assim muito consistente e muito forte. Cara, teve grupo com Borussia Dortmund, PSG, Milan e Newcastle. Saiu o grupo da morte, né? Foi o grupo da morte. E o PSG suou pra poder passar, viu? Depois teve Atlético de Madrid, Lazio e Feyenoord no grupo. Real Sociedade, Inter, Benfica e Salzburg era um outro grupo muito forte. Real Madrid pegou o Napoli. O Arsenal teve Sevilha e PSV. O Bayern teve Manchester United no grupo e o Barcelona teve o Porto, que não é do mesmo nível. E ainda teve Shakhtar Donetsk e Real Antwerp.
Então, e mesmo assim terminou empatado com o Porto, quase ficava com a segunda posição do grupo. Fez apenas 12 pontos, perdeu 2 jogos. Então não fez uma boa campanha. No campeonato espanhol, como a gente falou, vive essa sombra de ter um Girona na frente que cara, até chega a ser um pouco bizarro, mas é real, né? O Barcelona tá na terceira posição, mas tá a 5 pontos do Girona e a 10 do Real Madrid. Então, é um pouco complicado. O Atlético de Madrid tá mais próximo do Barcelona do que o Barcelona do Girona e do Real Madrid. Então fica um pouco complicado assim, porque a desconfiança cresce, a equipe tá tendo uma situação complicada também com o Lewandowski. Sim. Lewandowski é um jogador que já tá chegando na sua final de carreira e não tá entregando mais quanto entregava antes. O Barcelona acumulando resultados ruins, e o que levou à saída do Xavi, né? O Xavi anunciar a saída. Então a gente fica vivendo essas dúvidas, essas incertezas que o Barcelona pegando uma equipe forte logo de cara, como o Napoli, apesar de também o Napoli não viver esse bom momento todo, mas o Napoli está recheado de bons jogadores. Então, fica muito pesado pro Barcelona. O Barcelona ainda está tendo dificuldades de encontrar uma formação ideal. A gente vê um ataque com o Yamal, com o Lewandowski, com o Gonzalez, mas a gente ainda falta aquele jogador que assuma a posição, sabe? Né? A gente ainda tem várias inconsistências na equipe. Chegou muito jogador nessa última janela. Teve o Gundogan, teve jogadores que veio na última janela que ainda não se comporam ao elenco completamente. As dificuldades, as cobranças, não jogar no Camp Nou é uma coisa muito complicada, também, né? É um outro ponto extremamente que pesa, né, sobre uma equipe como essa. E assim, Léo, eu vou dizer pra você, a situação do Barcelona não é fácil. Acho que a situação do Barcelona, inclusive, tá bastante complicada. Já se pensa, inclusive, de alguns nomes para poder substituir o Xavi, inclusive nomes de treinadores que não têm um perfil com a cara do Barcelona. Eu tava vendo um vídeo rapaz, eu me esqueci agora do... VSR? Não, o do Brasil? Aquele lá da TNT. Da TNT. Bruno Formiga? Não, o mito lá que deu a informação que Neymar ia... Beckler. Isso, Marcelo Beckler. Tava já esquecido o nome aqui. O Marcelo falando sobre essa questão do Barcelona, que estão pensando em trazer um treinador, não me lembro agora o nome específico, mas é um treinador que sequer tem a identidade do clube. E que, dos males que o Barcelona passou nos últimos anos, se tinha alguma coisa boa é que a equipe tentou manter esse padrão, né? Essa identidade do time de ter a posse de bola, de jogar pra frente, enfim. Apesar do Ronald Koeman não ter tanto Exato. assim, não. E aí, tipo, a escolha desse treinador que é fora do perfil do Barcelona é meio que, tipo assim, seria uma ruptura até mesmo com uma filosofia que existe no clube, né? E que isso mostra, tipo, a decadência que o Barcelona entrou nos últimos anos. Porque tem espaço, né? Eu acho que, por exemplo... Não dá pra dizer, por exemplo, que o Barcelona não tem elenco. Não dá pra você dizer isso, por exemplo. Mas você realmente vê que as coisas não estão conectando. Por exemplo, o Gundogan saiu do Manchester City e foi pro Barcelona. O Gundogan foi um dos principais jogadores do mundo da última temporada. Não tá dando certo no Barcelona. Não tá encaixando no Barcelona. É a dificuldade de você encaixar num sistema, de encaixar novas ideias, encaixar novos jogadores. Eu acho que quando o Barcelona trouxe muitos reforços nessa última temporada, ele inflou um pouco o Xavi. Isso sempre acaba criando confusão e dificuldade para um trabalho que já estava existindo. Tem as lesões também que acabaram atrapalhando um pouco, né? A lesão teve um primeiro momento de Pedro, né? Bem. Exato, João Félix, o Gavi era um dos principais jogadores do time, também se lesionou em uma lesão feia. Enfim, isso Pedro pesa bastante. Também, né? Mas já retornou. O Gonzalez que tu falou ali era o Pedro. Oxi, é? É, camisa 8. É porque aqui aparece o nome Gonzalez, né? Oxi. Mas é o Pedro Gonzalez. Eu acho que, assim, Léo, vai ser difícil pro Barcelona. Eu sou muito realista contra isso, né? Acho que o jogo do Barcelona contra o Napoli vai ser, assim, extremamente difícil pro Barcelona. E acho muito difícil o Barcelona passar. Claro, pode acontecer, mas eu, Ramon, dando minha humilde opinião, eu acredito que o Napoli passa do Barcelona nessa fase. Já que você está falando de opiniões, vamos falar jogo a jogo, chave a chave, para ver o que vai dar. Bayern e Lazio. Difícil pro Bayern, mas o Bayern passa.
O Bayern passa, acho que a Lazio não vive um bom momento, não vive uma boa temporada. Exato. Não, É diferente do ano passado. ano passado ela tá um pouco mais livre, não tinha Champions League, o campeonato italiano estava muito equilibrado, apesar do Napoli ter disparado, o resto estava muito equilibrado. Hoje a gente vê a Inter dominando, Milan, Napoli, Roma, tudo ali num nível até que parecido. E o Bayern tá fazendo uma grande temporada também, só que vive a sombra de ver o Leverkusen na frente. E Real Sociedade e PSG. Eu acho que o PSG passa. Por mais que eu esteja torcendo para a Real Sociedade, minha razão não permite eu acreditar o contrário. Concordo, mas eu acho que vai ser um jogo muito complicado. Vai. Eu acho que a Real Sociedade tem chances, tá? Eu acho que ela tem reais chances de conseguir essa classificação. Lembrando que o jogo da volta é lá na Espanha. Exato, é lá na Espanha. Mas eu acredito que o PSG vai passar. Real Madrid-Leipzig. Real, tranquilo, mas se o jogo não tivesse acontecido antes, eu diria que o Leipzig é uma equipe que poderia surpreender. Eu gosto muito do Leipzig, tem um estilo de jogo muito interessante. Tem bons jogadores. Cara, o Luiz Openda joga muita bola, o centroavante do Leipzig joga muita bola. O Xavi Simons tá jogando muito Acho também. que é Xavi Simons que fala, alguma coisa assim. Joga muita bola, tem muito jogador bom no Leipzig. É uma equipe que, assim, se tivesse um pouco mais de jogadores mais rodados, se tivesse um pouco mais de tempo de trabalho, eu acho que é uma equipe que poderia facilmente ameaçar um título do campeonato alemão. Se não tivesse vendido, por exemplo, na última janela, Szoboszlai e um Cuco. Com certeza. Só com esses dois aí já poderia... Pô, tem Denion, tem o Xavi Simons, teria o Szoboszlai, teria um Cuco. São jogadores fenomenais. Esse topo de mundo, assim. E é incrível como eles sempre vão encontrando novas soluções. Inclusive o Timo Werner saiu recentemente, né? Agora foi pro Tottenham, né? O Timo Werner, enfim. Tava até pouco tempo no Leipzig também, poderia estar inclusive aí enfrentando o Real Madrid. Sim, eu vou até pegar aqui, Ramon, a formação do... O Klosterman tá lá desde o início do Leipzig. Eu acho que quando o Leipzig surgiu, tava lá o Klosterman. Tem esse jogador aqui que eu não sei falar o nome dele. Sesco, acho que é esse. Eu ia falar Sexo, mas não. Não é esse nome, não. Mas, cara, tem bons jogadores. Esse Henriques aqui, volante, é muito bom jogador. Que já jogou também de lateral. O Klosterman tá aí há muito tempo. Tem um que entrou no segundo tempo, camisa 8. Haidara, isso. O Haidara também é um bom jogador. Kevin Campbell também é muito bom. Também tá lá desde o início. E o Youssef Poulsen tá lá, ele fundou o Leipzig. Ele fundou o Leipzig. O Poulsen tá lá desde o início mesmo. Mas o Real Madrid, vamos falar um pouquinho do Real Madrid. Você acha o Real Madrid tudo isso mesmo? Cara, eu acho o Real Madrid tudo isso, só que eu acho que o Real Madrid não é campeão se ele não conseguir recuperar os seus zagueiros. Sendo muito sincero, Real Madrid pegar uma equipe, por exemplo, novamente como o Manchester City, não vai aguentar. Vai rodar, né? Não aguenta a pressão, principalmente porque tem Haaland. Haaland jogando contra Tchouaméni, jogando contra Nacho. O Haaland vai engolir os caras. Final de semana, Haaland fez o zagueiro do... Não vou lembrar agora qual time. Do Everton. Parecer uma ameba. Pô, do Everton não é muito difícil. Mas é porque o zagueiro, quase o tamanho dele, ele fez parecer uma ameba. Caramba, é foda. Para o cara enfrentar Haaland, tem que ter zagueiro. Pronto, o único zagueiro que eu vi fazer corpo a corpo, assim, frente a corpo com o Haaland, fazer o Haaland às vezes parecer uma ameba, foi o Van Dijk. Foi o único. E ali no início, né? Acho que, se não me engano, na parte de estreia do Haaland pelo Manchester City, pela Supercopa, que o Liverpool ganha com um gol, inclusive, do Darwin Núñez. Bem no início do Haaland ali no City. Eu me lembro perfeitamente desse jogo e realmente, tipo assim, o Van Dijk conseguiu dominar o Haaland nessa partida. Só que hoje é um outro jogador. É um jogador que não foi eleito o melhor jogador do mundo porque a FIFA não quis dar. Mas enfim. Era pra ele. Ele já vive essa fase de ser o principal jogador no mundo atualmente. City, Copenhagen, City, né? Depois 3-1 também. City também vive uma boa fase. Padrão. Exato. Arsenal e Porto. É uma equipe que, inclusive, eu queria falar. Eu queria falar do Arsenal nessa Champions League. É uma equipe que eu acho que pode ir longe, tá? Dependendo do chaveamento aí, eu acho que o Arsenal pode ir bem longe. É uma equipe que tem me impressionado bastante. Depende do chaveamento, isso eu concordo. Eu acho que me impressiona bastante a equipe do Arsenal. Principalmente pelo último jogo que fez contra o Liverpool. Fazendo 3-1 no Liverpool. Jogando muito o Odegaard. Tá num nível de futebol
Cara, a Noruega tem um azar gigantesco de só ter 2 jogadores. Cara, tem um outro norueguês muito bom também. Pô, velho. Que eu não lembro. Eu vou até pesquisar aqui. Se tivesse mais algumas peças, a Noruega dava pra poder ser uma grande seleção. Porque você com o Haaland e você com o Odegaard tá jogando um absurdo. Assim, ele tá num nível de qualidade técnica e coordenação de jogo que eu vi poucos jogadores executarem. Principalmente com a liderança que ele exerce. Sorloth, não conheço. Ele joga no... Deixa eu ver. No Vila Real. Vila Real? Mas ele... Deixa eu ver, ele jogou numa outra equipe também. Ele é um atacante. No Brugge? Será? Enfim, mas assim, só pra não ficar um negócio vago aqui, o Arsenal, ele tem jogado muito bem e por conta principalmente do Odegaard, tá? Eu coloco isso principalmente na conta do Odegaard e do Rice. Ele jogou no Leipzig, na Real Sociedade e hoje tá no Vila Real. Eu boto isso principalmente na conta do Odegaard e do Rice ali, aquele meio de campo do Arsenal tá funcionando muito bem, principalmente por conta desses dois. O Saka é um bom jogador, mas o Saka, ele oscila muito, eu acredito. O Martinelli oscila bastante. E os jogadores têm mantido essa constância que eu tenho percebido e elogio bastante. Tem sido o Odegaard e o Rice, que são essas principais peças do Arsenal. Eu acho que o Arsenal, por exemplo, dependendo do chaveamento, o Arsenal pode até cavar aí uma vaga na semifinal da Champions League. Eu diria que o chaveamento é muito importante aí, porque, na minha opinião, o Arsenal pegar um grandão aí, ele roda. Não pegar um City, por exemplo. Porque não é questão de talento, não é questão de nada. É questão da equipe não ter tanta experiência na Europa. Então, eu sempre vou dar vantagem para um Bayern de Munique, para um Real Madrid. E não é questão de camisa, que a camisa pesa. A questão são jogadores. São jogadores que já estão jogando essa competição há muitos anos. Na Inglaterra, o Arsenal domina porque ele joga direto, já acostumou. Vamos ver na Europa. Claro que pode, tem capacidade para isso, mas eu acho que é uma construção. Eu acho que daqui uns 2 anos o Arsenal tem tudo para ser uma equipe finalista, a nível campeã também. Seguindo aqui, Ramon Araújo, a gente deu, obviamente, Arsenal contra o Porto, Barcelona e Nápoles. Você falou Nápoles. Eu ainda acho que dá Barcelona. Eu acho que dá Nápoles. Acho que dá Nápoles principalmente porque o Nápoles, ele acho que tem o fator individual que pode fazer a diferença nesse momento. O Barcelona não consigo enxergar hoje alguém que possa ser esse cara a resolver um jogo, por exemplo, porque eu não vejo o Lewandowski nessa fase. E aí, por exemplo, no Napoli eu já vejo jogadores que podem fazer esse desequilíbrio numa jogada, né, individual, e que podem trazer essa vantagem para o Napoli. E outro fator, eu acho muito mais difícil jogar contra o Napoli dentro da casa do Napoli do que, por exemplo, no Barcelona sem ter o Camp Nou a seu favor. Eu ainda dou vantagem pro Barcelona porque eu acho que o Napoli também, se fosse, por exemplo, ao invés do Napoli, um Leipzig, aí eu daria pro Leipzig. Eu daria essa vantagem pro Leipzig. Mas como é o Napoli, que também não vive bons momentos, teve dificuldades da transição do técnico antigo, que era o Spalletti, que agora foi pro Rudi Garcia. Eu não sei se o Rudi Garcia já deixou essa equipe. Fico aí, vou até pesquisar aqui. Mas eu dou essa vantagem pro Barcelona, mais assim, com muita desconfiança. Fale aí, Ramon. As últimas partidas que tem aí, Borussia e PSV, eu acho que dá Borussia. Acho que o Borussia passa. Principalmente aí contando com o Haller. Sim, o Spalletti já rodou já. E o novo treinador é o Walter Mazzarri. Não conheço ele, pra ser bem sincero. Boa pergunta. Pois é, rapaz. E qual que era a outra partida? Borussia, PSV, Borussia? Eu acho que dá Borussia. O Haller ainda tá no Borussia, né? Oi? O Haller? Tá. Tá no... Tá. Campeão da Copa Costa do Marfim. Da Copa Africana, inclusive... Que Copa, né? A Copa Africana. Infelizmente, a gente não teve tempo de falar da Copa Africana e também de acompanhar. Mas é um torneio muito, muito importante. E o que o Congo fez foi maravilhoso. São seleções que têm aparecido, né, Léo? Assim, a gente vê quanto o futebol não africano só no também futebol, tá mas evoluindo. Na cultura, no posicionamento político. Muito Parabéns bonito. Ao Congo e à Copa Africana. E pra Atlético finalizar, de Madrid e Inter de Milão. Esse é o jogo que eu quero assistir. Esse é o jogo que eu quero assistir. Tem chance de ser um jogo horrível, horripilante de feio. Tem, mas eu acho que vai ser o jogo mais interessante dessa fase de oitavas de final. Porque, cara, eu daria a preferência pra a Inter tranquilamente. Só que aí, cara, o Atlético de Madrid é uma equipe muito chata na Champions.
E o Simeone, ele sabe jogar muito bem essa competição. Os caras às vezes se trancam lá atrás e ninguém consegue passar por aquela defesa, né? E contam ainda com um jogador, um senhor jogador, que eu sou extremamente tendencioso a falar dele, porque ele com a camisa do Atlético de Madrid, ele é fenômeno, que é o Griezmann. É verdade. Mas Inter de Milão, né? Eu vou de Inter de Milão também. É isso. Vamos mudar de assunto? Vamos embora. O assunto de agora, meu amigo, é que a gente vai embora. É o final. É isso, meus amigos. Queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Lembre-se de compartilhar, curtir, mostrar pra mãe, pra avó, pra todo mundo, viu? E é isso aí, né, rapaziada? Aproveitem o período da quaresma aí, quem for católico, né? Vamos fazer direitinho esse período aí. E já chega a Páscoa. É isso. Um abraço e até a próxima. É nóis.